Uma mulher se tornou uma serial killer ao ajudar centenas de outras mulheres a colocarem um ponto final, assim, em situações delicadas que elas viviam. Giulia Tofana foi uma figura extremamente famosa na Itália e que é bem dessas personagens típicas aqui do podcast. Isso porque tem quem pense que ela era uma enorme de uma vilã, mas também tem muita gente que pensa que ela de repente era uma heroína. E você pode ter percebido que essa introdução desse episódio foi um pouquinho diferente porque eu não te trouxe tantos detalhes assim do que aconteceu. Pois bem, mais uma vez Andressa inventando moda, e dessa vez eu quero que você me acompanhe em todo o desenrolado que estava acontecendo e a gente descubra juntos, vamos dizer assim, o que essa mulher fez de tão marcante assim na história. Então, sim, fique tranquila ou fique tranquilo, porque nesse episódio eu vou te contar tudo sobre Giulia Tofana, vou te contar tudo sobre as suas clientes e as suas vítimas, e no final, como de costume, eu vou te contar o que você pode visitar na Itália para entender melhor esse período em que ela viveu. E antes de pular para esse episódio, só 2 avisos importantes. O primeiro deles é que, como eu já comentei, eu quero criar conteúdos extras para os apoiadores aqui do podcast, e eu tô cheia das ideias, e eu quero ouvir vocês. Então, eu espero que eu já tenha criado, porque eu estou gravando esse episódio com tipo 1 mês de antecedência, mas assim, fica até uma pressão na Andressa do futuro para que ela já tenha criado. Um canal de transmissão no Instagram pra gente poder conversar, pra eu poder ouvir vocês e a gente ter essa troca. Então, se você é ouvinte aqui do podcast, se você curte esse projeto, se você quer fazer parte disso e trocar essa ideia com a gente, me segue lá no Instagram, no @AndressaIsfer, e entra no canal de transmissão, que aí por lá a gente consegue conversar melhor, eu dou as minhas ideias, a gente vai alinhando tudo, porque eu quero muito ouvir vocês de o que vocês gostariam de ver de extra aqui no podcast. E o meu segundo aviso é, na verdade, era só pra enganar vocês, uma homenagem à Diana Dal, que é uma ouvinte aqui do podcast, que me procurou exatamente pelo Instagram pra me pedir a história da Giulia Tofana. Então, Diana, fica aqui meu enorme agradecimento. Amei essa história, espero que você goste desse episódio tanto quanto eu gostei de produzir ele. E é isso, esse episódio é em sua homenagem. Eu sou Andressa Isfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Itália, século XVII. Nessa época, principalmente em Roma, a vida era bastante controlada pela Igreja Católica. Isso porque a Itália não era a Itália que a gente conhece hoje em dia, mas sim uma Itália fragmentada em diferentes estados, alguns controlados pela Igreja, nos chamados estados papais. Em outras palavras, aqui, nesses estados papais, quem era realmente o líder ali que mandava em absolutamente tudo era o Papa, e digamos que a Igreja Católica ela controlava absolutamente tudo da vida dos seus, eu ia falar súditos, mas da sua população. Acho que fica melhor. E para além disso tudo, nessa época rolava também a famosa Inquisição, que nada mais era do que uma instituição religiosa criada pela Igreja Católica que visava combater heresias ou outras práticas que não seguiam o imposto pela Igreja. Então, se alguém não seguisse o que era imposto, essa pessoa era presa e digamos que o julgamento e as penas eram bem pesadas. Se você ouviu a minissérie sobre os Borgia, você já deve estar sacando mais ou menos o que eu tô falando, né? Querendo ou não, nos episódios sobre os Borgia, a gente falou bastante dessa influência da Igreja Católica na Itália, principalmente em Roma e tudo mais. Mas para esse episódio aqui, em específico, eu quero focar na influência da Igreja Católica na vida privada das pessoas. Nesse âmbito, então, a igreja, ela controlava basicamente tudo. Então, ela controlava casamento, a sexualidade, os ideais, o comportamento, as vestimentas, as leituras e a convivência familiar de toda a população, mas principalmente das mulheres. As mulheres, no caso, tinham grande parte das suas vidas, assim, controladas pelas morais da igreja. Quer dizer, a igreja controlava as roupas que elas vestiam, a forma que elas agiam e, num geral, assim, a vida que elas levavam. E no que diz respeito aos casamentos, isso era ainda mais grave, com casais sendo formados por interesses políticos e econômicos, mas com as mulheres se vendo presas muitas vezes a casamentos tóxicos, com maridos violentos. Isso porque, depois do casamento, as mulheres, elas realmente viravam, assim, posse dos seus maridos. Os maridos, eles tinham uma série de direitos com relação à sua esposa, né? Dentre eles, prender,
a sua esposa na sua casa e controlar ela física e financeiramente. E mais além disso, os homens, eles podiam agredir as suas esposas como uma forma de punição. Existia um limite até onde eles podiam ir, mas era socialmente e legalmente aceito que os homens agredissem as suas esposas como uma forma de punição. E o ponto é que elas não podiam fazer nada para fugir dessa situação. Isso porque o divórcio era simplesmente impensável, mas principalmente ilegal nessa época. Isso na Itália como um todo, mas em Roma principalmente, exatamente por ser controlada pela igreja. Então, assim, as mulheres que acabavam sendo arranjadas para maridos violentos e se viam em relacionamentos abusivos, estavam literalmente presas àquela situação até que a morte separasse eles, literalmente. E bom, agora que você já entendeu o que estava acontecendo na Itália no período em que a nossa personagem principal vive, vamos falar exatamente sobre ela. Vamos falar sobre Giulia Tofana. Giulia Tofana nasceu provavelmente em Palermo, na Sicília, e não se sabe ao certo o ano, mas estima-se ali que foi entre 1580 e 1590. Sobre a sua família também não se fala muito, só que existe a grande probabilidade dela ter sido filha de uma mulher chamada Tofania di Adamo, que foi executada em Palermo em 1633 sob a acusação de ter envenenado seu marido. Aqui eu preciso te dizer que há quem diga que, na verdade, a Giulia era neta dessa tal Tofania aí, mas a maioria das fontes alega que a Tofania era sua mãe. E assim, gente, essa é uma daquelas histórias que não se tem muitos relatos oficiais, né, sobre a vida pessoal da nossa personagem principal. Das poucas coisas que se sabe sobre a vida pessoal da Giulia, é que ela era uma jovem da classe média baixa, e talvez exatamente por isso que não se tenha tantos registros, assim, oficiais da sua vida. Além disso, o que se fala também sobre a Giulia é que desde sempre ela se mostrou, assim, uma mulher extremamente inteligente e habilidosa em alquimia. E por fim, outra coisa que se sabe sobre a sua vida pessoal é que em 1633 ela fugiu para Roma. Então, só para te lembrar um pouquinho, em 1633 foi exatamente o ano em que a Tofania, né, que seria a sua mãe, eu vou retratar como sendo a mãe mesmo, ela foi executada em Palermo. E aí, o que se diz é que depois disso, depois da sua mãe ter sido executada, a Giulia fugiu para Roma. E foi exatamente em Roma que Giulia Tofana fez o seu nome. Assim que ela chegou em Roma, o que a Giulia fez foi abrir uma loja. Ela abriu uma loja de cremes, de ungüentos, de perfumes e de mais produtos assim de beleza que eram muito visados pelas mulheres ricas daquela época. E foi só uma questão de tempo até a Giulia conquistar assim uma grande clientela, né? Porque assim, uma mulher ia lá, aí provava os produtos da Giulia, gostava, falava pra outra, e quando ia ver assim, a loja da Giulia tava bombando. E no que a loja estava bombando, a gente chega naquela coisa de sempre aqui do podcast, que o tempo foi passando, a loja estava bombando, Giulia estava crescendo cada vez mais com o seu negócio, ela já estava contratando assistentes, ela já estava assim realmente crescendo com o negócio. E aqui eu não vou falar até que a gente chega no ano tal, como eu normalmente faço. Aqui, na verdade, eu vou te contar o que estava acontecendo em Roma enquanto a Giulia estava crescendo e tendo seu negócio lindo, maravilhoso. Isso porque, enquanto a Giulia estava linda, maravilhosa, crescendo, tendo seu negócio maravilhoso, a sociedade em Roma começou a ficar um pouquinho em pânico, porque começaram a acontecer umas mortes muito suspeitas. No caso, muitos homens que até então eram conhecidos assim por serem pessoas extremamente saudáveis, ou que seja, estavam ficando doentes do mais absoluto nada e estavam morrendo em questão de meses, assim. Eles estavam contraindo alguma doença que estava acabando com a vida deles muito rapidamente, e ninguém conseguia identificar que doença era essa. Foi o caso, por exemplo, de um cara que trabalhava para a igreja e que ele era bastante conhecido, assim, na sociedade em Roma. Aqui eu não trago o nome dele, gente, porque realmente eu não encontrei. Eu só encontrei esse relato, mas eu não consegui encontrar mais informações sobre ele, ou foto, ou o que seja. Mas o que se sabe sobre ele é que ele trabalhava para a igreja, ele era casado, sim, então ele trabalhava para a igreja, mas não necessariamente ele era um padre, bispo, ou o que seja. E ele era conhecido por ser um cara bastante abusivo com a sua esposa. E aí ele tava lá, vivendo a sua vida, fazendo o que quer que ele fazia nessa época, porque não se sabe detalhes com o que ele trabalhava e o que ele fazia. Até que um dia, belo dia, ele teve, assim, um mal-estar, sabe? E aí, no dia seguinte, o mal-estar piorou. E no dia seguinte, piorou mais. E, em questão de meses, o cara estava morto, sendo enterrado. Esse foi um dos casos, assim, que chocou a sociedade de Roma naquela época, não só pelo baque do tipo, o cara era conhecido e morreu e era uma pessoa importante para a sociedade, mas porque ninguém sabia dizer do que ele morreu. E o negócio foi ficando ainda mais feio. No bairro de Trastevere, não um,
mas vários homens começaram a morrer exatamente da mesma maneira e assim, de uma forma extremamente suspeita. De novo, não se sabe detalhes sobre as suas identidades e não se fala sobre isso, se fala mais do caso desse bairro como um todo. Mas o que se diz que esses caras tinham em comum é que todos eles eram saudáveis, todos eles eram casados e todos eles tinham fama de serem abusivos com as suas esposas. E nisso, claramente, todo mundo ficou em pânico, sim, eu percebi o que eu acabei fazendo aqui, foi sem querer, mas a gente vai manter. Todos ficaram em pânico, mudei, e a pergunta que todo mundo queria a resposta continuava no ar. Do que essa galera estava morrendo? Até que então, agora sim, meu povo, a gente chega em 1651. Em 1651, meu povo, um homem casado, saudável e que tinha fama de ser abusivo com a sua esposa, ele também morre. Até aí você vai me olhar e falar, tá, o que tem de diferente? O que tem de diferente é que ele não foi ficando doente, ele simplesmente estava bem, lindo, maravilhoso, vivendo a sua vida, e de repente ele caiu duro no chão. Claro, né, todo mundo na hora olhou para sua esposa e ficou do tipo, querida, algo de errado não está certo. E então ela foi presa, ela foi torturada e interrogada, na verdade a ordem é o contrário, né, ela foi presa, interrogada e torturada. Torturada e interrogada acontecendo ao mesmo tempo. Deu pra entender. E aí, durante a tortura e o interrogatório da sua esposa, a mulher assumiu que ela tinha envenenado seu marido com um veneno chamado aquatofana. As autoridades então se olharam, né? Porque assim, aquatofana, ninguém tinha ouvido falar disso. E que é isso? É um veneno? E aonde que essa mulher estava arranjando esse veneno? Então eles começaram a pressionar ainda mais a mulher para que ela abrisse o bico. E ela contou que ela tinha comprado esse veneno numa loja de cremes e ungüentos e perfumes de uma tal menina chamada Julia Tofana. O que as autoridades acabaram descobrindo, então, é que a nossa personagem principal, ela tinha uma loja escondida, vamos dizer assim. Na parte da frente da loja, ela vendia seus cremes, seus ungüentos, seus perfumes e tudo que a alta sociedade de Roma buscava naquela época, as mulheres eram felicíssimas ali. E nos fundos da loja, ela vendia um outro produto. Esse produto era o Maná de São Nicolau de Mira, um óleo medicinal que supostamente era extraído dos ossos do santo e que era super comum de se comprar e se ter nessa época. Só que algumas das mulheres que iam até a loja da Julia, elas contavam as suas histórias para ela. Elas contavam que elas estavam presas em casamentos extremamente abusivos e violentos e que elas estavam desesperadas para saírem ali dessa vida e que elas estavam assim, sem saber o que fazer para conseguir se livrar desses maridos. A Julia então levava essas mulheres até o fundo da loja e entregava exatamente o frasquinho aí do Maná de São Nicolau de Mira. Só que no caso, ao invés do óleo medicinal dentro desse frasco, tinha exatamente o aquatofana. Aquatofana nada mais era do que um veneno que não tinha gosto, não tinha cheiro e não tinha cor, e que ele conseguia ser misturado assim facilmente com qualquer outro líquido sem que a pessoa percebesse que algo foi misturado ali. E não só isso, claro, né? Era um veneno extremamente letal. Reza a lenda que a grande criadora desse veneno teria sido ninguém mais, ninguém menos do que a mãe da nossa personagem principal, a Tofânia, e que a Julia ela só teria aprendido a receita com a sua mãe e começado a aplicar em Roma. Não à toa, se você se lembra bem, a Julia fugiu de Palermo exatamente quando a sua mãe foi executada. Mas claro, né, tudo isso são só rumores. Assim como nessa mesma linha, existem rumores do que essa aquatofana seria feita. Não se sabe ao certo do que ele era feito, mas se diz, né, existem rumores que alegam que ele era uma mistura de arsênico com chumbo e beladona. E ainda nisso de rumores, gente, eu vou um pouquinho mais além. Há quem diga que realmente, assim, esse veneno, ele além de ser imperceptível no que ele era misturado, né, por ele não ter gosto, cheiro, nada, ele também não era identificado nas autópsias feitas naquela época, né? Então, realmente, assim, usar esse veneno e sair ileso, quem usava, né? Tipo, a pessoa que ministrava, nossa, gente, eu invento umas palavras aqui no meio, mas a pessoa que colocava o veneno, que envenenava o outro, sair, assim, impune da situação, era relativamente fácil. Mas o que realmente se sabe, assim, o que realmente é certo, é que a Julia, ela era muito discreta e muito cuidadosa
ao vender o Aquatofana. Primeiro que ela selecionava a dedo, tá? As mulheres que realmente seriam, assim, as suas clientes. Ela selecionava muito bem para quem que ela vendia esse veneno. E segundo, que ela era muito cuidadosa, assim, na forma em que ela instruía as suas clientes a usarem o veneno. Então, tanto ela quanto as suas assistentes, elas ensinavam as suas clientes a usarem poucas gotas por dia na comida, na bebida, o que seja, dos respectivos maridos ali das clientes, né? Isso porque o objetivo era exatamente fazer com que os maridos fossem adoecendo aos poucos, e não que eles caíssem duros no chão do nada, assim, do mais absolutamente nada, porque claramente isso ia levantar suspeitas sobre um possível envenenamento. E que foi exatamente o que aconteceu em 1651, quando todo o esquema caiu por terra. Quer dizer, uma das clientes da Julia aparentemente ministrou uma dose muito maior do que ela deveria ter ministrado para o seu marido, e nisso o cara caiu duro no chão, o que chamou a atenção das autoridades. A mulher foi presa, foi interrogada, foi torturada e entregou a Julia. A Julia também se ferrou no no negócio todo aqui, que eu vou continuar. Mas assim, eu também preciso te dizer que existe uma segunda versão sobre como que o esquema da Julia foi descoberto, tá? Há quem diga que sim, foi uma cliente dela que acabou entregando tudo, só que, na verdade, essa cliente em questão, ela teria colocado veneno na comida do marido e ela teria se arrependido, então ela teria contado ao marido que ela tentou envenenar ele, e aí, claramente, né, o marido chamou as autoridades, e aí foi interrogada, pipipipopopó, e o resto segue igual. Pois bem, seja como for, como eu gosto de dizer, ponto é que o nome da Julia tinha caído na roda, as autoridades estavam sabendo que Julia Tofana estava vendendo Aquatofana, e eles foram claramente correndo até a loja dela para prender ela ali no flagrante. O ponto é que a nossa personagem principal, ela conseguiu fugir, e ela supostamente se escondeu na igreja de San Andrea della Valle. E ela conseguiu ficar uns dias lá, só que os boatos começaram a se espalhar cada vez mais rápido de que ela estava escondida dentro dessa igreja, e então as autoridades pressionaram essa igreja para do tipo entregar a Julia, e a igreja foi lá e entregou a Julia. Julia então acabou sendo presa mesmo, e interrogada e torturada. E ela admitiu sim ter vendido Aquatofana, ou seja, né, o veneno, famosíssimo veneno, para algumas mulheres. Quantas mulheres exatamente, você me pergunta? Pois bem, meu povo, centenas de mulheres. 600 mulheres, para ser mais precisa. Se todas as mulheres usaram o veneno e mataram seus respectivos maridos, aí, gente, a gente não tem como comprovar absolutamente nada. Assim como a gente também questiona o número, né? Vocês sabem, se você já escuta o podcast aqui há bastante tempo, toda vez que existe algum caso em que uma confissão foi conseguida, ai que frase horrorosa, por meio de tortura, sempre existem historiadores e pesquisadores que questionam se essa história é verdade. E aqui no caso da Julia não é diferente. Mas, seja como for, assim, voltando no tempo e para aquela época, fato é que a Julia Tofana sim foi presa, sim foi interrogada, sim foi torturada e sim ela admitiu ter vendido a Aquatofana para mais de 600 mulheres que viviam ali em um relacionamento abusivo e violento e que estavam desesperadas para saírem daquela situação. A Julia, no caso, foi presa, né, como a gente comentou, foi interrogada, foi torturada. E ela foi julgada, na verdade, pela Inquisição. Ela foi acusada de cometer assassinatos em massa e ela foi condenada a uma pena de morte. Ela então foi executada junto das suas assistentes e não se sabe ao certo como que ela foi executada, tá? Mas os relatos dizem que ela foi enforcada. E eu poderia já encerrar a história de Julia Tofana, né, meu povo? Mas antes disso, eu só queria reforçar uma coisa e trazer duas curiosidades muito curiosas que eu encontrei enquanto eu pesquisava essa história. A primeira coisa que eu queria reforçar é que essa, assim como outras histórias aqui do podcast, é uma daquelas histórias que você vai encontrar diferentes versões por aí. Como eu comentei lá no comecinho do episódio, a história da Julia Tofana, ela não é assim amplamente registrada e oficialmente registrada. Então é lógico que existem algumas coisas que não são comprovadas, outras que são questionadas, tudo mais, então fica aqui o meu aviso, né, de que se você for procurar a história dela por conta própria, pode ser que você encontre algumas coisinhas diferentes. Inclusive, eu sinto que esse episódio ele acabou sendo bem mais direto ao ponto, assim, vamos ver quanto tempo ele vai ficar, se ele vai ficar menorzinho do que os outros. Mas eu sinto que ele acabou sendo mais papum, assim, exatamente por não encontrar tantos registros e tantos detalhes
detalhes, assim, pra contar a história com mais profundidade, trazer mais casos dos envenenamentos e nome de gente, essas coisas assim. Mas tá, sobre as diferentes versões da história dela, eu acho que ao longo do episódio eu consegui ir trazendo algumas coisinhas diferentes que eu fui encontrando. Mas eu queria reforçar aqui sobre o ano em que ela foi executada. Isso porque esse ano em questão, ele diverge de fonte para fonte, mas ele diverge bastante, é uma diferença grande, então eu achei importante trazer aqui. Tem lugares, então, que falam que ela foi capturada, né, que ela rodou, vamos dizer assim, em 1651 e que ela foi executada em 1652 ou 53, então, né, algum tempinho depois ali dela ter sido capturada. Só que existem outras fontes que falam que, na verdade, ela só foi executada em 1659. Então, por ser uma diferença grande, assim, das datas, eu achei importante trazer aqui pra vocês e trouxe agora, porque se eu trouxesse ao longo da minha narração, eu acho que ia quebrar muito a vibe. E sobre as curiosidades, a primeira curiosidade que eu quero trazer aqui, assim, eu quero trazer coisas que eu encontrei enquanto eu pesquisava a história, né, que às vezes você não ouviu falar sobre, porque às vezes tem uma galera que já conhece Julia Tofana e não ouviu falar sobre. Mas a primeira curiosidade que eu queria trazer aqui é que, assim, grande parte das suas clientes, sim, viviam relacionamentos abusivos e usavam o veneno para fugir desses relacionamentos abusivos. Isso é fato. Mas existe o relato de pelo menos um caso em que a mulher, na verdade, ela queria só se divorciar. Tipo, o marido não necessariamente ele era abusivo, ela só queria se livrar do marido e não dava para se divorciar, então ela decidiu matar o marido. Esse relato em questão fala de uma mulher que acabou arranjando um amante, se apaixonou enlouquecidamente por esse amante e que usou o aquatofana para matar o seu marido e poder ficar com o seu amante. Assim, eu trago esse caso porque é aquela coisa, né? Às vezes você pode procurar a história por conta própria, se deparar com esse caso e aí eu não quero ninguém me cobrando depois nos comentários. Mas eu tendo a pensar com os meus botões se não é aquele tipo de história que tentam criar pra sabe, causar na história principal, enfim, vamos... Eu normalmente não dou minha opinião por aqui, então vamos passar um pouquinho batido nisso, mas você já entendeu a minha opinião. Ponto é, gente, independente se ela acabou vendendo veneno para uma mulher que não estava num relacionamento abusivo ou não, o fato é que, sei lá, assim, aqui vou usar uma porcentagem da minha cabeça, tá? Mas assim, 99% das mulheres para quem ela vendia o seu veneno viviam sim um relacionamento abusivo. De novo, isso é fato. Ela fez 600 vítimas e eu estou falando para você que 599 foram assim. Quer dizer, ela não fez vítimas, né? Ela fez clientes. E que 599 viviam um relacionamento abusivo e apenas uma era por amor, não dá pra gente cravar absolutamente nada. Mas o que se sabe da história da Julia Tofana é que ela vendia o veneno para mulheres em um relacionamento abusivo, sim. Mas existem relatos, né? Existe principalmente um relato, que foi esse principal que eu encontrei, de que o veneno também foi usado em outras ocasiões que não relacionamentos abusivos. Nem sei porque eu trago essas coisas, né? Eu trago essas coisas só pra me complicar. Na verdade, eu trago essas coisas porque é isso. Eu tenho receio de você ir lá pesquisar a história, se deparar com isso e ficar, olha só, Andressa escondeu isso de mim. Eu não escondo nada de vocês, meus amores. Vamos pra curiosidade legal? A curiosidade curiosa que me deixou intrigada, gente, é que existe o relato, existe o rumor, existe o boato de que Mozart, sim, meu povo, Mozart, pode ter sido envenenado com aquatofana. Assim, a gente precisa lembrar que o Mozart, ele morreu em 1791, ou seja, bem depois, assim, da época da Julia. Mas reza a lenda de que no seu leito de morte, o Mozart olhou ali pra galera em volta dele e falou, eu fui envenenado com aquatofana. Então, assim, eu fiquei embasbacada. Gente, da onde veio essa palavra? Eu tenho, do nada, surgem umas palavras na minha cabeça. Eu juro que eu queria ter um raio-x pra poder ver a sala de controle dos meus divertidamente. Mas eu fiquei, assim, em choque com essa história. Eu falei, gente, imagina se Mozart foi realmente envenenado com aquatofana. E por que ele tava, assim, achando que ele foi envenenado com aquatofana? Eu fiquei muito curiosa com esse caso. Curiosidade à parte, é interessante ver como o nome aquatofana, ele perdurou pela história, né? Então, quer dizer, Mozart citou o nome aquatofana em 1791. E não só isso, no Brasil, um caso policial foi nomeado aquatofana recentemente. Então, assim, é um caso que a história da Julia Tofana, né, e a questão da aquatofana e tudo mais, é bastante famosa e ainda está presente nos dias de hoje, querendo ou não. Então, assim, eu não duvido nada que você possa ler algum livro ou que seja que faça alguma menção à aquatofana, pode ser ficção ou que seja, mas
sei lá, eu acho tudo isso muito curioso, muito interessante, por isso que eu trago essas coisas pra vocês. Enfim, gente, eu já tô começando a me enrolar, né? Então vamos pular pras dicas de viagem antes que o bagulho aqui, né, perca controle e aí eu não tenha nenhum caminho, não saiba mais pra onde tô indo, já tô fazendo isso, né? Vamos pras dicas de viagem. Aqui, gente, eu vou acabar focando em Roma também, tá? Eu confesso que eu adoraria trazer Palermo pra vocês, pra, né, ser uma cidade diferente que ainda não apareceu por aqui e tudo mais, mas pelo que eu tava pesquisando, não existe nada relacionado a Giulia Tofana em Palermo. Então, enfim, eu tava toda felizinha, com o olhinho brilhando, achando que eu ia achar alguma coisa, tipo a Mata Hari. O episódio da Mata Hari tá bem bom também, você tem que ouvir. Mas, desculpa, bati no microfone, gente, eu vou deixar assim. Mas, não vai rolar. Então, a gente vai falar sobre Roma. O primeiro lugar que eu queria trazer, das dicas de viagem em Roma, é a Igreja San Andrea della Valle, a igreja onde se acredita que a Giulia se escondeu e que acabou sendo entregue para as autoridades ali depois de ficar escondida por alguns dias. Essa igreja, gente, fica perto da Piazza Navona. E, gente, ela é super, hiper, mega recomendada. Primeiro porque falam que ela é extremamente bonita, assim, e que ela tem uns afrescos maravilhosos no teto, juro. Eu vendo, eu fiquei louca pra ir para lá pra visitar. E segundo, porque ela não é tão famosa. Então ela não é dessas igrejas que ficam abarrotadas em Roma, que você não consegue respirar nem andar. E não só isso, tá? Uma curiosidade muito curiosa que eu vi sobre essa igreja é que eles encontraram uma forma muito criativa de deixar os turistas mais confortáveis. No caso, eles colocaram espelhos no chão. Sim, gente, espelhos ao longo dos corredores da igreja, pra você não precisar ficar olhando pra cima e machucando o pescoço. Eu achei isso muito genial, tá? Assim, eu realmente não teria parado pra pensar nisso. Eu sou uma pessoa que tem torcicolo, né? Bastante torcicolo, então assim, achei legal. Ainda olharia pra cima, obviamente. Mas eu achei muito curioso e muita gente fala sobre isso. Se você vai perguntar sobre essa igreja específica, o que marca as pessoas são os espelhos no chão. Então, óbvio que eu tinha que trazer. Mas não só isso, tá, gente? Essa igreja em questão, é legal de se visitar ela, porque ela foi uma igreja muito importante na época em que a Giulia viveu. Ela foi uma das principais igrejas, assim, da cidade nesse período, e não só isso, ela realmente, assim, serviu de refúgio para muitos fugitivos. Sim, gente, pelo que eu tava pesquisando aqui, pelo que eu tava vendo, isso das igrejas oferecerem refúgio para fugitivos, e vou repetir essa frase mesmo não tendo gostado dela, era algo comum nessa época, tá? Só que cada vez mais as autoridades estavam pressionando as igrejas a entregarem esses fugitivos. E, né, muitas vezes esses fugitivos tinham o mesmo destino que a Giulia. De qualquer forma, eu acho muito interessante trazer essa igreja aqui, né? Porque, por isso, assim, quer dizer, ela foi tanto importante na história propriamente dita, quanto ela tem umas coisas super curiosas. E, de quebra, é onde se acredita que a Giulia se escondeu. E eu vou discorrer isso do se acredita daqui a pouquinho. E aí, outro ponto turístico que eu queria muito recomendar é exatamente onde se acredita também que a Giulia foi executada, que é o Campo de Fiori. O Campo de Fiori, na verdade, é uma praça que era usada para execuções da Inquisição. Bem tranquilinho, bem do jeitinho passaporte pro crime. Tanto que no centro dessa praça, gente, tem ninguém mais, ninguém menos, quer dizer, tem uma estátua, né, de ninguém mais, ninguém menos que Giordano Bruno, que foi queimado ali mesmo pela Inquisição também. E assim, gente, pelo que eu vi, essa praça, ela acaba girando muito em torno de uma feirinha que rola lá, e que assim, gente, foi 50-50 de pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Das pessoas que não gostaram, muita gente reclamou dos preços, falando que era pega turista, e reclamou também da qualidade dos produtos, falando que assim, lá não estavam expostos produtos de pequenos comerciantes ou pequenos produtores italianos, e sim uma galera vendendo produtos industrializados. Mas aí também entra a parte positiva, a parte que as pessoas elogiaram essa feirinha, porque um monte de gente falou exatamente o oposto, falando que os produtos vendidos ali são de pequenos comerciantes, pequenos produtores, falando que os preços são maravilhosos. Então assim, gente, eu confesso que eu fiquei extremamente confusa. Eu acho que realmente eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que ir até Roma, participar dessa feirinha pra ver com meus próprios olhos, porque assim, gente, pontos de interrogação enormes na minha cabeça. Mas tá, independente da feirinha, é que realmente, assim, quando você vai pesquisar essa praça, pelo que eu vi, essa feirinha é o principal que todo mundo vai. Mas tem história, né? Ali aconteceu muita história, então independente se você vai curtir a feirinha ou não, vale visitar essa praça, porque tem história ali e vamos falar sobre isso. Com relação à nossa personagem principal, eu confesso que eu não vi nada sobre.
Eu, de novo, vou ter que ir até a praça pra fuçar pra ver se tem alguma coisa sobre Giulia Tofana, mas eu não vi nada sobre. O que sim eu vi é essa estátua do Giordano Bruno, que, né, como eu comentei, e nela tem figuras, assim, ilustrando, dentre outras coisas, o momento em que ele foi executado. Mas, pelo que eu tava fuçando, pelo que eu vi, fora isso, não tem outras homenagens a pessoas que foram executadas pela Inquisição. Mas, de novo, né, talvez eu tenha que ir até lá pra ver. Ou se você já visitou essa praça em Roma e lembra de ter visto alguma coisinha, deixa nos comentários aqui, comenta aqui, colabore aqui com a nossa comunidade linda, maravilhosa, falando, não, gente, Andressa está errada, tem sim coisa em homenagem à galera da Inquisição. Que aí eu ia falar, eu vou fixar esse comentário, mas eu não posso fazer isso. Fica a dica, Spotify. Mas aí, enfim, você ajuda a galera que queira ir pra Roma e que pensou em visitar o Campo de Fiori. Mas enfim, gente, de qualquer forma, eu vou acabar sendo um pouquinho repetitiva. Eu acho que o Campo de Fiori deve ser um lugar muito interessante de se visitar, exatamente por ser um lugar extremamente histórico e vocês sabem como eu sou louca dessas coisas de, tipo, pisar em lugares onde coisas aconteceram, coisas importantes da história. E foi uma praça que foi usada, sim, para execuções da Inquisição. Então, querendo ou não, é um lugar histórico, é um lugar em que muita coisa aconteceu, e só de pisar ali e olhar ali no entorno, eu, Andressa, ficaria encantada. É engraçado que eu falo essas coisas, né? Mas assim, a gente tá falando de morte, né? Vocês me entendem, né, gente? Se vocês estão ouvindo esse podcast, vocês curtem True Crime, então a gente tá tudo na mesma página. E só pra encerrar, gente, como eu comentei faz pouco tempinho, eu falei que eu ia discorrer um pouquinho sobre essa coisa do se acredita. Então, a igreja onde se acredita que a Giulia se escondeu e a praça onde se acredita que ela foi executada. É um pouquinho daquilo que eu já falei, né? Não existem registros históricos, assim, oficiais que comprovem que a Giulia esteve escondida naquela igreja e foi executada naquela praça. Mas é o que grande parte dos historiadores acreditam que aconteceu por conta do contexto ali da época. Ai, gente, eu já tava esquecendo, tenho sim mais uma dica pra dar. Uma dica, inclusive, que foi o motivo, quer dizer, não foi o motivo pelo qual eu fiz esse episódio. O motivo pelo qual eu fiz esse episódio foi a Diana, maravilhosa, nossa ouvinte, que me indicou esse episódio. Mas curiosamente, enquanto eu estava produzindo esse episódio, uma amiga minha me mandou um post de uma outra menina, uma outra criadora de conteúdo, que fez um tour em Roma, que dentre os lugares que esse tour passava exatamente na casa da Giulia Tofana e contava a história dela. Sim, gente, uma baita de uma coincidência, assim, na hora que eu peguei eu falei, meu Deus, eu estou produzindo episódio sobre essa mulher e você acabou de me enviar um post sobre essa mulher. Então, assim, foi super coincidências. Mas tá, esse tour especificamente que a minha amiga me mandou, ele era feito, né, ele era promovido, enfim, pela empresa que chama Dark Side City Tours. E não se preocupa com o nome que eu vou deixar na descrição do episódio. Esse tour em questão, ele não só te leva na casa, ou melhor, na suposta casa da Giulia Tofana, já vamos falar sobre isso, mas ele te leva em outros lugares ali de Roma que tem um passado meio sombrio, que tem umas paradas meio tipo coisas bizarras que aconteceram. Sério, na hora que eu vi esse tour, eu falei, eu preciso fazer esse tour. Aí assim, considerações que eu tava vendo, né? Em Roma, existem vários tours que fazem esse roteiro também. Existe essa empresa específica, mas eu tava vendo em outros sites que eu costumo pesquisar mesmo, Free Walking Tours, essas coisas assim, e existem outras empresas que também fazem esse tour. Agora, é um tour pago. Tá? Então, assim, não é um free walking tour, infelizmente, é um tour pago. Ele é feito à noite pra deixar as coisas ainda mais macabras, mas eu achei muito interessante porque, pelo que eu tava vendo, ele mistura tanto coisas de true crime, assim, de crimes reais que aconteceram mesmo, como mistura também com lendas. Então, não é uma coisa meio do tipo um passeio de terror, que eu ficaria aterrorizada, apesar de que o nome desse tour era Ghost Tour. E aí eu fiquei tipo, não quero ver fantasmas, obrigada. Mas ele conta coisas, tipo, de crimes reais também, que aí já tá mais na minha área, não mexe com assombração, tá tudo sob controle e eu fico mais feliz. E menos assustada. Então, de qualquer forma, gente, eu super faria esse tour, tá? Independente se realmente essa foi a casa de Giulia Tofana ou não, que é esse o ponto que eu queria entrar. Quer dizer, de novo, não existem registros oficiais que falem onde Giulia Tofana morou, mas o que provavelmente esses tours fazem, e outros historiadores, ou que seja, fazem, é pegar mais ou menos a localização onde se acreditava que era a loja dela e onde ela poderia morar e aí fazer meio que tipo, a casa dela deveria ser por aqui. Independente, gente, se a casa era lá ou não, o ponto é que você faria um tour em que te contaria mais detalhes da história dela. Então,
por si só eu já achei super interessante, achei que valia muito a pena trazer aqui pra vocês. Não fiz esse tour ainda, mas pretendo fazer um dia. E aí, quando eu fizer, eu conto pra vocês. Vou ter que contar pelas redes sociais, então, gente, já compra as redes sociais, porque o dia que eu fizer esse tour, eu vou contar pra vocês. E acho que é isso, gente. Acho que eu acabei me enrolando um pouquinho nesse final, nas dicas de viagem, mas espero que tenha ficado tudo claro. Se não, a gente vai conversando pelos comentários, que eu adoro que vocês comentam as coisas e eu sempre respondo assim que possível, mas adoro essa troca que a gente tem. E aí aqui eu já entro naquelas coisas de sempre, né, de agradecer vocês pela companhia, pelos comentários, por tudo, por esse agora um pouquinho mais de um ano de podcast. Lembrando que se você curte Passaporte pro Crime, amores, por favor, considerem apoiar a gente. Sim, estou pensando em uma série de conteúdos extras para apoiadores, para ver se vocês engajam um pouquinho mais e querem apoiar a gente, mas só se você quiser colaborar de alguma forma, eu já fico extremamente feliz. Esse projeto, assim, ele é tudinho pra mim. Eu tô me esforçando muito e trabalhando muito dia e noite pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E eu tô sempre pensando em coisas novas pra trazer pra vocês, porque eu realmente amo essa comunidade que a gente tá construindo. E aí aqui eu já tô indo pra um lado emotivo, que eu não sei aonde eu ia parar com isso, mas eu queria deixar meu agradecimento, como sempre. Vocês que comentam tudo, vocês que escutam tudo, vocês que me mandam mensagem, vocês que... tudo. Sério, ai, fico muito feliz com essa comunidade que a gente tá construindo. Eu espero muito conseguir crescer cada vez mais no sentido de criação de conteúdo mesmo, assim, conseguir chamar uma equipe pra me ajudar, pra gente produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, pra eu conseguir viajar e trazer as coisas na íntegra pra vocês, poder falar pra vocês do tipo, eu fiz o tour fala isso, sabe? Ah, ia ser muito bom, vai ser muito bom. Vamos jogar pro universo porque o universo devolve, né? Vai ser muito bom. Então, enfim. Ai, fora isso, gente. Ai, mesmo blá 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 de sempre, né? Então, que eu acho que você já sabe de cor. Então, se você curte aqui o podcast, considere apoiar a gente, como eu comentei. Mas envie esse podcast pra quem você acha que vai curtir. Isso já me ajuda demais. E se você quer ver a minha carinha e me ver batendo no microfone e falando as minhas palhaçadas e vendo a edição maravilhosa do meu editor que... também tira um pouquinho de sarro da minha cara, dando zoom na minha cara, tirando zoom na minha cara, fazendo uns cortes engraçados ou o que seja, é só você ver no Spotify ou no YouTube que tem a versão em vídeo ali. Sei lá, acho que acabou, né? Acho que eu já falei muito, acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Então, um beijo, muito obrigada e até semana que vem que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.